Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto na presença de Deus, mais uma live pela Igreja Evangélica Pentecostal Eclésia de Cristo. Nós estamos realizando os cultos online, se utilizando da ferramenta da internet, se utilizando do Facebook, da live, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar as nossas vidas, o Espírito Santo vai ministrar os nossos corações através da palavra viva, da palavra eterna, da palavra de Deus. Nós vamos cultuar ao nosso Deus, mesmo neste tempo onde não estamos podendo nos reunir no mesmo ambiente, no santuário, na igreja, mas podemos estar unidos pela fé, podemos estar unidos num só propósito, num só espírito, num só coração e se utilizando dessa ferramenta tecnológica das redes sociais, aliás, de forma mais específica, a rede social do Facebook. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo está no controle e que ele vai nos abençoar nesta live, neste culto virtual, que na verdade é um culto real, um culto racional ao nosso Deus. Nós estamos aqui para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Então nós vamos dar início com uma oração, depois um cântico, um louvor, porque Deus habita no meio dos louvores, e depois vamos ministrar a palavra será ministrada, e eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai revelar essa palavra aos nossos corações, para trazer edificação, para trazer ânimo, força, revelação, conhecimento, para nos conceder graça e entendimento. Eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração. Depois vamos realizar a oração da fé. Nas quartas-feiras nós oramos pela família. Então, se você quiser nos comentários deixar o nome dos seus entes queridos, dos seus familiares, dos seus amigos, nós vamos interceder, nós vamos orar ao Senhor e vamos colocar diante de Deus a nossa família, os nossos amigos, né? E até os nossos inimigos, né? Assim que Jesus nos ensinou a orar até por aqueles que nos maltratam, nos perseguem. Então nós vamos orar por todos. Então deixe nos comentários aí o seu pedido de oração, o nome do seu familiar, do seu amigo ou da pessoa que você quer que o Espírito Santo venha alcançar. E no momento da oração da fé, vamos orar. Depois vamos entoar um outro cântico, Senhor, e depois vamos fazer a oração de encerramento. Né? Eu tenho certeza que neste culto, né, Deus vai manifestar a glória dele, o poder dele na sua vida, né? Na sua casa, na sua família. Nós continuamos firmes na fé, intercedendo pela nossa casa, pela nossa família. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas a nossa confiança está em Deus, né? Nós temos fé. A fé é convicção, é certeza. Nós temos certeza em Deus. Temos uma convicção, uma certeza em Deus de que Ele vai mudar essa situação. Então vamos dar início, vamos orar. Una sua fé com a minha fé e vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, damos início a esta reunião na tua presença, Senhor. Na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria. Na tua presença, a abundância de alegria. Senhor, nós nos alegramos em ti, Senhor. Estamos mais uma vez aqui reunidos pela fé, nos utilizando da ferramenta tecnológica da internet, a rede social, o Facebook, para cultuarmos e adorarmos ao Senhor. Porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todos os louvores.
Senhor, nos visita com a doce presença do Espírito Santo. Nos visita com o teu poder, Senhor. Visita os nossos lares, a nossa casa, a nossa família. Vai visitando, Senhor, cada vida, Senhor, aonde quer que a minha voz alcance. Ah, Senhor, que haja, Senhor, um mover do Senhor, uma manifestação sobrenatural do teu poder, Senhor. Que o teu poder se manifeste de uma forma especial, de uma forma sublime, de uma forma tremenda, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor, para mudar situações, para... Senhor, nós precisamos colocar a nossa fé em ação, porque a fé que recebemos do Senhor, que é dádiva, é dom do Senhor, essa fé ela se manifesta por obra e em verdade, por palavras, mas também por obra e em verdade. Ah, Senhor, a fé vem por ouvir e ouvir pela tua palavra, mas esta palavra precisa ser colocada em prática. Senhor, nos ajuda, Senhor, a não ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Queremos colocar a nossa fé em ação. Louvemos ao Senhor. Se a gente colocar a nossa e confiarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há momentos difíceis, mas a vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, cante com fé. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Pela fé já deu tudo certo, já deu tudo certo, em nome de Jesus, já deu tudo certo. A gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Nós colocamos a fé em ação e deu tudo certo. Creia, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo pela fé. Senhor, esta é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé em Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, neste tempo, Senhor. E através da fé, o Senhor opera.
Sem fé é impossível agradar o Senhor, mas quando nós manifestamos fé, nós agradamos o coração do Senhor. E aí o Senhor muda. O Senhor muda o quadro, o Senhor muda a situação. O Senhor transforma o problema. O Senhor transforma o problema em solução. O fracasso e a derrota em bênção e vitória. Senhor, nós somos gratos pela tua presença no nosso meio. Nós somos gratos pela tua bondade, pela tua generosidade no nosso meio, Senhor. Senhor, prepara o nosso coração. Senhor, para que possamos receber da palavra, para que possamos, Senhor, receber direção, instrução, orientação, para que possamos desfrutar das ricas bênçãos do alto. Fala conosco em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É bom adorarmos, é bom orarmos e é indispensável confiarmos. Porque não é somente orar, tem que orar com fé. Não é somente fazermos aquilo que tem que ser feito, mas temos que fazer com fé, acreditando que Deus ele vai corresponder à nossa atitude de fé. Deus vai corresponder à nossa manifestação de fé. Eu gostaria que quem tem a Bíblia Sagrada em mãos pudesse abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, o verso 23. Pastor, como é que eu acho o primeiro livro de Samuel? Antigo Testamento. Você abre lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, aí você segue Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, livro de Juízes, Rute, aí você encontra o primeiro livro de Samuel. O primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 12, no versículo 23. Eu espero todos encontrarem. 12, 23. Nós vamos ler o texto e depois eu creio que o Espírito Santo vai me conceder graça para que eu possa expor esta palavra, para que possamos ter entendimento, para que possamos nos alimentar da palavra, nos fortalecer e recebermos de Deus. Porque Deus ele quer nos abençoar e abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nós estamos no firme propósito de orarmos pela nossa família, pela salvação, pela conversão da nossa casa. Então você que encontrou, vamos acompanhar a leitura. Diz assim o texto sagrado, eu vou estar lendo aqui, o verso 23 do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel. Diz assim: E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel, ele estava falando para a nação de Israel. Samuel, ele era profeta, um profeta do Altíssimo, e além de profeta, ele era sacerdote. Mesmo não sendo filho de Arão, ele foi consagrado, porque a sua mãe Ana o consagrou ao Senhor. Desde o ventre ele foi consagrado. Aliás, antes do ventre, porque na oração de Ana, ela nem tinha concebido ainda. E ela já tinha oferecido o fruto do seu ventre, o seu filho, a Deus. Então Samuel foi consagrado, ele era nazireu de Deus desde o seu nascimento. Ou melhor, antes do seu nascimento, porque sua mãe o consagrou a Deus. Então ele era um sacerdote, um profeta e também ele era juiz. Ele recebeu uma incumbência de julgar as tribos de Israel, né? Ele era o principal líder de Israel. Ele era o líder religioso, o líder espiritual de Israel nessa época e o líder político, né? E ele exercia o juízo sobre a terra de Israel. Ele era um homem tremendo, um homem realmente usado por Deus, um homem correto, honesto, digno. Só que a nação de Israel desejou, como as demais nações, ter um rei.
né? E isso deixou o coração de Samuel entristecido. E ele orou ao Senhor. E o Senhor Deus falou para ele: Samuel, não se entristeça não, porque na verdade eles não estão rejeitando a você. Na verdade eles estão me rejeitando. E eu vou conceder aquilo que eles querem. Mas só que eles vão pagar um preço muito alto, né? Muitas vezes, irmãos, Deus concede coisas para nós que não estão no plano original dele para a nossa vida, e aquele pedido, Deus, pelo fato de nós ficarmos insistindo com Deus, Deus até nos concede, mas aquilo depois se torna até um juízo. Porque, na verdade, o rei que foi levantado, o rei Saul, foi um juízo para a nação de Israel, né? E aí Deus disse mais para Samuel: olha, você vai levantar o rei como eles querem, só que você vai protestar eles, vai dizer para eles como que é ter um rei, né? Como é que vai ser o proceder da nação em relação a um rei, como é nas demais nações. Então Samuel fez isso. Ele levanta o rei, ele consagra o rei, ele fala para o povo como que o povo deveria agir concernente ao rei, né, como eles deveriam proceder. E aí, nessa fala, esse é um trecho, esse versículo é um trecho desse discurso de Samuel. Samuel ele fala algo para o povo. O mesmo povo, não querendo mais que ele fosse juiz em Israel, o líder máximo de Israel, mesmo sem ser um rei, ele sendo um juiz, um profeta e um sacerdote, sendo um nazireu de Deus, ele fala para o povo: olha, mesmo vocês me rejeitando, eu jamais vou rejeitar vocês. Eu jamais vou deixar de amar vocês, né? E eu vou sempre interceder. Eu vou estar sempre em oração. Tanto que ele fala: longe de mim tal coisa. Longe de mim que eu deixe de orar por vocês. Seria um pecado diante de Deus. Olha só, Samuel considerava um pecado. Que pecado? O pecado da omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque quando nós oramos por alguém, nós estamos fazendo o bem para esta pessoa. Quando você intercede por alguém, você está fazendo o bem para esta pessoa. Então, mesmo ele sendo rejeitado, olha só que coisa, ele foi rejeitado, e mesmo ele sofrendo essa rejeição, olha só, ele sofrendo essa rejeição, Samuel, ele fala: eu não vou deixar de orar. Talvez você tenha enfrentado lutas, né? Com seus entes queridos, com seus familiares, com seus amigos. Talvez a mulher enfrenta dificuldade com o esposo enfrenta dificuldade com a sua esposa. É o pai que enfrenta dificuldade com os filhos que enfrentam dificuldade com os pais, né? Problemas de relacionamento, né? Problemas que ocorrem no seio da família. E muitas vezes somos tentados, né, a não interceder. Porque muitas vezes, quando não vigiamos, né, o inimigo vem com um sentimento que não é bom. O sentimento de revanchismo, o sentimento de vingança, né? Ah, você vai ver o que é bom, né? Eu vou parar de orar por você, né? Você tem se levantado contra a minha vida, você tem me desprezado, você tem me agredido com palavras, e tem casos até, infelizmente, mais extremos, né? Até tem famílias, infelizmente, que ocorrem até agressões físicas, né? E a tendência natural do ser humano é deixar de interceder, né? Até eu estou falando daqueles que realmente são da fé. Todo mundo em algum momento foi tentado, né? Ou será que só eu que sou ser humano, né? Todos nós em algum momento somos tentados. Mas o que o Senhor nos orienta na palavra? Nós devemos
amar até os nossos inimigos. E o que Jesus disse? Que até aqueles que são da nossa casa se tornariam inimigos, né? Por causa da nossa fé. Às vezes a pessoa, enquanto você fazia as coisas que agradava o diabo, agradava a carne, agradava pessoas da sua família que não são da fé, até aí parecia ter uma paz aparente, né? Um clima de paz. Mas a partir do momento que você falou, não, agora eu me converti, agora eu tomo uma posição por Cristo, agora eu decidi que eu vou ser um servo de Deus, que eu vou entrar para a família de Deus, eu quero ser nascido de Deus, eu quero ser um filho de Deus. De verdade, eu não quero ser um crente nominal. Não, eu quero realmente uma vida na presença de Deus. Aí você pensou que as pessoas iam até bater palma para você, que as pessoas iam gostar disso. Pelo contrário, né? Aí começou você a enfrentar talvez dificuldades que você nem estava enfrentando antes. Mas não é para você desanimar, porque Jesus falou que isso ia acontecer, né? Que nós iríamos, né? Ser perseguidos por amor a Ele, inclusive dentro da nossa casa, inclusive no seio da nossa família, entre os nossos amigos, entre a nossa parentela. Mas cabe a nós, né, fazermos como Samuel. Samuel tomou uma decisão, mesmo que o povo tinha desprezado ele, o povo rejeitou ele, mas ele não rejeitou o povo. Mesmo que a sua família te rejeitou, mesmo que a tua família te desprezou, se levantou contra você. Pessoas da sua casa estão contendendo e brigando, discutindo, até te xingando, te machucando com palavras, até te humilhando. Neste momento você tem que crer que Deus tem o poder de mudar o coração deles. Porque se Deus muda, né, um coração, Ele muda o coração de qualquer pessoa. Se Ele mudou o seu coração, Ele vai mudar o coração do seu familiar. Eu falo por mim. Eu tinha um coração duro de pedra. Eu não queria saber de Deus, não queria saber da Bíblia, não queria saber da palavra, não queria saber de Jesus. E hoje eu estou aqui pregando. E hoje eu estou aqui falando do amor de Deus. Eu estou falando de Jesus para as pessoas. Então, irmãos, não há nenhuma vida que Deus não possa transformar. Mas só que a gente precisa colocar a nossa fé em ação. E uma das coisas que nós temos que fazer é a intercessão, é a oração. Nós temos que continuamente orar e perseverar na oração. E muitas vezes o inimigo vai tentar te desanimar. E vai usar até situações dentro da sua casa para enfraquecer você. Para que você despreze o seu familiar e deixe. Porque é tudo que o inimigo quer. É tudo que o inimigo quer que você pare de orar para que ele possa, de alguma forma, prevalecer na vida dos seus familiares. Samuel considerou um pecado, uma transgressão, o fato dele se omitir. Então ele falou, eu não vou me omitir. Mesmo que vocês me rejeitaram, eu vou continuar intercedendo. Longe de mim tal coisa. Longe de mim tal coisa, eu deixar de orar, de interceder. Seria um pecado diante de Deus. Então, irmãos, nós temos que fazer isso. Não pare de orar. Não pare. Oração tem resultado. Mesmo que você não veja o resultado aparente agora, a sua oração surte efeito. A palavra de Deus diz isso. Muito pode ser os efeitos. Muito pode ser os efeitos da oração de um justo. Então a sua oração está surtindo efeito, sim. Continua orando. Continua intercedendo. Continua clamando. Continua confiando no poder de Deus. Porque Deus ele vai quebrando a dureza do coração. Deus, ele tem um martelo que vai quebrando, esmiuçando a pedra que há nos corações daqueles que têm o coração endurecido. Então, continue, não cometa, entenda a falta de intercessão como Samuel entendeu, como se fosse uma transgressão e de fato há o pecado da omissão. Nós não podemos nos omitir, você é de Deus. Você tem que fazer um papel de sacerdote. O que é sacerdote? Intercessor. Né? Nós temos que interceder. Ah, mas Jesus não é o único intercessor. Não, Jesus é o único mediador. Ele é um intercessor mediador. Nós não podemos chegar a Deus sem ele.
mas você pode e deve interceder no nome dele, entrando na presença do Pai pela mediação dele, mas você tem que orar. Se fosse assim, então ninguém precisava orar, né? Ah, Jesus, ele intercede por mim, sim, ele intercede por mim, mas eu preciso apresentar as minhas razões diante dele. Eu preciso apresentar minha família no altar. Eu preciso apresentar a minha vida. Nós somos sacerdotes, ele é o sumo sacerdote, o crente. Jesus nos fez para Deus o Pai reis e sacerdotes. O sacerdote é intercessor. O sacerdote, ele apresenta as pessoas a Deus. E o sacerdote apresenta Deus para as pessoas. Então você vai apresentar a sua família a Deus em oração no nome de Jesus. No nome de Jesus. E Samuel disse: longe de mim que eu deixe de orar, mas eu também vou ensinar para vocês o caminho bom e direito. Porque não basta só a intercessão. Porque o sacerdote, ele ensina. E nós temos que ensinar a palavra para a nossa família. Ensinar mesmo. Você tem que conversar com eles, falar com eles. Deus prepara a boa ocasião. Isso deve ser o nosso motivo de oração também. Deus prepara a boa ocasião para que eu possa falar, para que eu possa testemunhar. E agora, irmãos, existe o testemunho com palavras e nós precisamos testemunhar o evangelho com palavras. Você tem que pregar, né? Porque a fé vem por ouvir. Você tem que conversar e falar de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus para eles. Mas você tem que demonstrar também a palavra. A palavra tem que ser pregada e demonstrada. Porque ensino vem também por exemplo, né? Um pai, ele quer que o seu filho ele obedeça, ele precisa ser exemplo. Ele precisa dar o exemplo. Então, por isso que o nosso testemunho é importante. Não adianta você ter um discurso, né? Você ter uma palavra e as suas atitudes negam completamente aquilo que você está falando, aquilo que você está pregando. Então a gente tem que lutar, né? Eu luto para viver aquilo que eu prego, né? Eu luto todos os dias para viver aquilo que eu prego, né? Então nós temos que lutar para viver aquilo que a gente está pregando, né? Eu não estou pregando a minha vida, né? Eu tenho que pregar a palavra, mas mesmo eu não pregando a minha vida, eu luto todos os dias para viver o que eu prego, irmãos. Né? Perfeito ninguém é, mas todos os dias a gente tem que, né, examinar a nossa vida, ver onde errou, se acerta com Deus, né? Se arrependa e procure viver uma vida exemplar. E minha responsabilidade é muito maior ainda, porque eu sou um ministro de Deus. Eu, como ministro, eu tenho que ser exemplo, mais ainda do que, né, um membro da igreja. Porque eu tenho que, como um líder de uma congregação, ser exemplo não só para os que estão de fora, mas para aqueles que estão de dentro. Então a minha responsabilidade é maior. Né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então você tem uma responsabilidade de dar exemplo na sua casa, né? De ensinar a eles o caminho bom e direito. Ah, mas eles não querem. Mas você vai ensinar. Através das suas atitudes, você vai falar para eles. Se eles não estão ouvindo, mas pelo menos você está ensinando o certo para eles. Pastor, eu tenho falado, eles não estão obedecendo. Não importa, fala o certo para eles. E deixa Deus trabalhar. Você semeia a semente e deixa Deus dar o crescimento. O pregador, ele não dá o crescimento. Ele lança a semente. Se a semente cai num terreno rochoso, ou cai entre espinhos, ou cai na boa terra, depende do terreno que cai. Mas nós temos que continuar intercedendo e continuar testemunhando. Você não pode parar. Falar mais de Jesus, não. Não, você tem que falar. Fale de Jesus para eles. Olha, e nesse momento é um tempo bem propício para nós falarmos mesmo. Porque nesse tempo de crise, é tempo de nós falarmos das coisas de Deus. Você tem que chegar e falar, ó, você está vendo o que está acontecendo no mundo? É epidemia, terremoto. Domingo teve terremoto na Croácia, lá na Europa. Nuvem de gafanhotos no Oriente Médio e na África, irmãos. A crise econômica, em virtude do coronavírus, né? Países sofrendo já reflexos, né? Em virtude dessa pandemia. Então nós como igreja temos que fazer a diferença. Você tem que chegar e falar, não, Deus vai me suprir, mesmo que vier um tempo difícil,
até um tempo de escassez, longe de nós tal coisa, né? A minha oração é que nós não venhamos a passar por isso, mas se tivermos que passar, Deus vai nos proteger. Deus não vai deixar faltar nada para nós. Em meio à tribulação, Deus vai cuidar de nós. Porque Deus, Ele cuida do seu povo, né? Ele vai cuidar. Irmãos, Deus, Ele cuida do seu povo. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não adianta entrar em desespero. Mas a igreja tem que orar. É tempo de oração. Irmãos, se você ainda não entendeu o que é tempo de oração, e é tempo de arrependimento, é tempo da igreja se voltar para Deus. Não só a igreja, o mundo está se voltando para Deus. Tem pessoa que nem acreditava em Deus, agora tá dizendo, ai Jesus, Jesus misericórdia. Né? Por quê? Porque nós estamos enfrentando uma situação difícil. Então, se apega com Deus e não para de orar. E não para de testemunhar para sua, principalmente para sua família. Porque a família, depois de Deus, o mais importante é a família, irmãos. Então nós precisamos fazer o que Samuel fez. Samuel, mesmo sendo desprezado, ele não deixou de interceder, de lutar pela nação que ele tanto amava, que era a família dele. Nós não podemos parar de orar pela nossa família, pela igreja, pelo nosso país. Né? Eu vejo pessoas ficar discutindo, porque eu sou favorável ao político A ou ao político B. Esquece isso aí. Não é tempo de ficar discutindo política, é tempo de oração, irmãos. Né? Para Deus dar sabedoria para esses homens para tomar decisões certas. Né? Para eles pararem de brigar e trabalharem juntos pelo bem comum da nação. Irmãos. Não é tempo de ficar discutindo. Né? Não é tempo de contenda. É tempo de paz, de conciliação. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É tempo de conciliarmos, trazermos paz, tranquilidade. Nós somos filhos de Deus. Então não pare de orar. Não pare, porque a sua oração está sendo ouvida. E a mão de Deus está se movendo. Deus está se movendo poderosamente nesta nação. Então vamos crer nesta palavra e vamos continuar dando testemunho. Não é para parar, né? A fé é que... Desculpa o exemplo que eu vou usar. Você pode achar até um exemplo bobo, né? Mas é uma comparação. A fé é que nem andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Se você parar de praticar a sua fé, você cai. Se você não orar, se você não testemunhar, se você não praticar a sua fé, não colocar a sua fé em ação, você cai. Por isso que tem muita gente caindo nesse tempo. Então, estamos aqui justamente porque precisamos praticar a fé. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer a oração da fé, mas eu quero ler novamente o texto para estar bem fixado na sua mente e no seu coração. E nós vamos orar na fé desta palavra. E eu creio que Deus vai operar. Se você puder deixar os nomes para a oração, deixe aí nos comentários. Se você quiser deixar o nome dos seus familiares, pessoas que você deseja interceder. Amém? Mas vamos ler aqui novamente, se você está com a Bíblia ainda aberta, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Vamos ensinar o caminho bom e direito, e o caminho bom e direito é Jesus. Ele é o caminho bom e direito. Jesus, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos orar? Una a sua fé agora com a minha fé e vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, mediante esta palavra, nós oramos, nós colocamos a nossa fé em ação. E Senhor, eu uno a minha fé com cada irmão, com cada pessoa que está orando junto comigo, Senhor, e que vai orar depois, porque esse vídeo vai ficar depois na página da igreja. Senhor, que o Senhor possa alcançar cada vida, curando, livrando, libertando, abençoando, transformando corações, transformando situações. Senhor, visita a família para trazer paz, alegria, harmonia, santidade, prosperidade. Opera a tua grande salvação, Pai. Quebra a dureza do coração. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, Senhor. Liberta do vício do álcool, das drogas, do cigarro, da prostituição. Liberta, Senhor, da imundícia, Senhor. E transforma, Senhor. Purifica, limpa, Senhor.
Que o inimigo caia por terra, que os demônios sejam repreendidos no nome de Jesus e que haja salvação para as famílias, para os lares, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, vem com a tua mão de poder, Senhor, sobre as famílias. Que haja salvação, cura, livramento, resposta, solução. Em o nome de Jesus. Tu és tremendo, Senhor. Nós cremos. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Nós cremos, Senhor, porque o poder da oração está justamente naquele que responde. A oração só tem poder porque é o Senhor que responde. Pai, eu creio que o Senhor está dando solução e resposta. O Senhor está trazendo vida e salvação para cada família, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. E eu creio que o Senhor está abençoando essa nação. Nós vamos viver dias melhores. O Senhor vai livrar esse país dessa situação, desta pandemia. O Senhor vai livrar o país do caos, de todo o mal que Satanás intenta fazer contra esta. Todo o mal seja repreendido no nome de Jesus. Confiamos em Ti, Senhor. Colocamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos. Em o nome de Jesus. E quem crê, diga aí, amém e graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Creia nesta palavra, creia na oração, no poder de Deus. Deus está visitando a sua família. Deus está visitando esta causa que você colocou diante dele em oração. Não podemos esmorecer nesse tempo. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de adorarmos a Deus. Deixa eu somente dar um recado. A nossa próxima live vai ser na sexta-feira. A live, o culto live, né? De cura e libertação, às 7h30. Sexta-feira, às 7h30. Então, participe conosco em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas têm solicitado, né, a conta da igreja. Se você quer fazer, sente no coração de ajudar, né, nesse tempo, né, a igreja está fechada, mas continua tendo as despesas. Se você sente no coração de nos ajudar, né, é só você falar comigo no WhatsApp. Aí eu passo para você, quem desejar, irmãos. Né? As coisas de Deus, ninguém é obrigado a nada, irmãos. As coisas de Deus é com ordem de essência, é voluntária de coração. Amém? Nós confiamos em Deus, né? Eu confio em Deus. Ele é o provedor da obra. Você nunca vai me ver desesperado por causa de recurso. Porque se a obra é do homem, o homem tem que estar desesperado mesmo. Mas quando a obra é de Deus, Deus move os corações. Então, se ele está movendo o teu coração, é só conversar no privado.
comigo no privado, no meu WhatsApp, ou no WhatsApp da igreja. Se vocês pedirem, eu vou estar fornecendo o número da conta, tá bom? Né? É só para estar orientando a igreja, em nome do Senhor Jesus, os membros da igreja. Amém? Em nome de Jesus, e aquele que também sentir no coração de nos ajudar. Amém? Agora vamos agradecer ao Senhor por este culto, né? Creio que Deus está abençoando o seu lar, a sua família, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus, né? E depois vamos nos encontrar novamente na próxima live. E também se alguém precisar de atendimento via WhatsApp, via Messenger, é só você entrar em contato, pedido de oração, é só você falar comigo, né? Nós não podemos estar reunidos no mesmo lugar, na igreja, né? Mas eu posso estar orando por você, intercedendo por você, apresentando a sua razão diante de Deus em oração. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos agradecer ao Senhor, né? Agradeça comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse culto live, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor visitou vidas, que o Senhor alcançou corações e que essa live vai ainda alcançar porque ela está gravada. Aliás, ela ficará na página da igreja, gravada, e vai alcançar muitas vidas. Pai, muito obrigado por tudo. E você que crê, diga sim, que o amor do Pai, a graça do Filho e Espírito Santo, seja sobre a minha vida desde agora e para sempre. Você que crê, diga amém. Erga suas mãos e dê glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Santo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ficamos por aqui, até a próxima, que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.